Muito bem, estamos aqui na nossa live de hoje. Vou acender essa luz aqui. E hoje a gente vai começar a nossa live falando sobre astrologia. Oi, Dani, tudo bem? E a gente vai responder assim as principais dúvidas das pessoas sobre o processo da astrologia, como aprender astrologia, por que se tornar um astrólogo, por que a astrologia é algo que todo mundo deveria estudar e é um dos temas importantes. É, eu vou também sugerir a vocês que entrem em contato com a gente para a gente, através do nosso grupo do Telegram. No grupo do Telegram a gente vai estar entregando para vocês o conteúdo da nossa Masterclass, algumas dessa semana sobre astrologia. Então vai na bio, liga lá e eu vou aproveitar essa live para estar falando um pouquinho da minha relação com a astrologia, quando que eu comecei a estudar astrologia, o que mudou na minha vida, por que eu acho que é importante estar estudando astrologia. E eu comecei a estudar astrologia em 94 e desde então a astrologia está super presente na minha vida. Eu estou olhando aqui o mapa do céu agora, o mapa dos eventos na minha vida pessoal. E é sempre bom olhar. E quem é uma das primeiras pessoas da modernidade que falou e recomendou a astrologia foi o Carl Gustav Jung. Tem um monte de livro do Jung aqui, mas bom, tem muitos. Mas eu queria achar aqui O Homem e Seus Símbolos. O Homem e Seus Símbolos está ali, aquele branco ali. Nesse livro o Jung desenha muitas mandalas e fala das mandalas como um processo de integração da nossa personalidade. E é por isso que a gente deveria estudar a astrologia, é tipo uma linguagem básica. Ela é a linguagem que está presente em todas as tradições religiosas do mundo. Galerinha que foi entrando, quiser fazer perguntas, o barato da live é essa, que a gente possa fazer perguntas. Lembrando que no final dessa live a gente vai sortear uma leitura de mapa astral. Então, se você quiser, se você colocou seu nome lá para fazer o sorteio, a gente vai sortear uma leitura de mapa astral, se você quiser essa leitura. Então, bom, voltando aí para minha história com a astrologia. Então, em 94 eu fiz o primeiro curso de astrologia e logo depois eu comecei a atender. O primeiro atendimento que eu fiz na vida foi como astrólogo. E eu dei um curso de astrologia também. Eu já era professor de florais e tal, mas aí eu dei um curso de astrologia. Onde coloca o nome? Então, tem um, tem um post no nosso perfil que tá lá sorteio. Aí você tem que marcar 2 amigos para participar do sorteio. Então, tem um post, você vai no perfil da universidade e aí o último post tá lá, é um post azul escrito sorteio. Você vai lá nos comentários e marca, porque a gente vai sortear algumas das pessoas que estão ali e só as pessoas que estão aqui ao vivo é que vão poder receber e participar desse sorteio. Então, bem-vindos todos vocês que estão entrando. A gente já está com 8 pessoas na nossa live. Podem fazer perguntas e eu vou contar um pouquinho, estou contando aqui um pouquinho da minha história com a astrologia. Aí eu já era membro da Rosa Cruz, Colégio dos Magos, Colégio Druídico, todas essas escolas esotéricas que foram super importantes assim na minha formação. E a astrologia virou uma paixão. Eu lembro, em 96 eu entrei na faculdade de Direito da UERJ e eu ia com aqueles calhamaços, tem alguns aqui na biblioteca até hoje, aqueles calhamaços de astrologia no 703 para a faculdade de Direito e voltando. Meus amigos da faculdade de Direito falaram, cara, o que esse cara tá fazendo lendo um livro desse tamanho sobre astrologia em vez de estar estudando processo civil, processo penal? E eu sempre gostei, né? E até hoje, nessa época, eu comecei a gravar os mapas para os amigos, para as namoradas dos amigos e tal. E uma das coisas sempre muito surpreendente é que as pessoas ficavam sempre muito impressionadas
com o resultado da leitura. Assim, como que pode alguém que nunca me viu, que não sabe nada da minha vida, acertar tantos elementos sobre a nossa vida? Então o mapa tem esse superpoder. Para quem já fez um mapa sabe disso. Mas essa é só a primeira dimensão do mapa, que é contar isso para as pessoas. Outra coisa muito importante, isso é quase uma confissão, é que eu fiz o mapa então de todas as minhas namoradas e ex-namoradas, porque eu queria entender, obviamente, o que se passava na relação. E claro, quando você está no início da relação, né, você está apaixonado, então você olha para o mapa, você quer ver tudo de bom. Mas depois que a relação termina, e aí você olha com aquela frieza e distanciamento, você vê que realmente aconteceu exatamente aquilo que estava escrito no mapa e não tinha muito por que reclamar. Então, o mapa nos ajuda no nosso relacionamento e é uma coisa super importante a gente conhecer bem o nosso mapa e o mapa das pessoas que estão... Deixa eu ver aqui. Ó, tem conexão? Não entendi, peraí. Além da astrologia também sobre espiritualidade, como é que é? Você também estudou sobre espiritualidade? Bom, essa relação de astrologia, gente, a astrologia é a linguagem fundamental, tá? Quando a gente tem o Natal no solstício de inverno, quando a gente tem a Páscoa no início da primavera, quando a gente tem todos esses eventos, eles são eventos agrícolas, o que quer dizer que eles são eventos astrológicos. Quando a gente pensa no simbolismo da morte e da ressurreição de Jesus, a gente tem a morte do Sol e a ressurreição. Então, os mitos de morte e ressurreição, eles são intimamente ligados ao processo astrológico que já estavam presentes nas culturas antes deles se tornarem esses poderosos mitos. Então, o estudo da mitologia e o estudo da astrologia, eles são muito próximos. Não dá para a gente aprender astrologia como linguagem sem entender que a gente está, na verdade, estudando mitologias e aquilo que Jung chamou de arquétipos, ou seja, são as imagens que estruturam nossas ações. Agora, o maior barato disso, assim, qual que é o nível mais poderoso da astrologia? O nível mais poderoso da astrologia é se você estuda o seu mapa, você compreende o potencial do seu mapa e alcança com isso um nível de realização, de integração pessoal, de integração da personalidade muito grande. Então, isso é bem importante, porque consultar um astrólogo é muito legal. A gente forma astrólogos, tem umas pessoas super queridas da escola, nossos alunos são todos praticando, são astrólogos. Mas esse é só o primeiro nível. O nível mais importante do trabalho é o trabalho de integração. É quando seu Marte, sua Vênus, seu Sol, sua Lua encontram dentro de você esse casamento alquímico, essa integração, que é um aspecto importante da nossa autorrealização. Então, a astrologia tem a ver com todas as religiões, grandes religiões do mundo são do período agrário, e no período agrário a gente só pode dominar o processo da plantação se a gente dominou o processo das estações do ano, que envolve um conhecimento astrológico. Então é bem importante entender como esses dois conhecimentos emergem juntos na história da humanidade. Então, os símbolos das principais tradições religiosas do mundo vão estar muito misturados com símbolos astrológicos. Tanto na Cabala, se você for ver os 10 movimentos, os 10 mundos, os 10 séfiras, cada uma dessas orbes são referências também aos planetas e certas qualidades da criação que nós, como habitantes da Terra, recebemos e sofremos essas influências. Então, o processo mais importante é o processo de integração que acontece com a tomada de consciência. Então, eu diria que sim, eu acho que a astrologia, para quem quer fazer um trabalho espiritual de realização real, que tem a ver com
com as iniciações nos níveis superiores para você realizar sua identidade como Sol, ou seja, você funcionar pelo menos a partir do seu chakra cardíaco, então você tem muito trabalho pela frente. Esse trabalho é um trabalho de dominar as polaridades dos planetas dentro de você, dentro e fora, né? Porque a gente está falando desse fenômeno da sincronicidade. Então, estou aberto a mais perguntas, gente. Tem 12 pessoas aí. Faz uma pergunta boa pra gente. Seja bem-vindo aí, Renato, Andréia, tá? Então, bom, vou contando então como que foi essa relação com a astrologia na minha vida. Aí depois começaram a aparecer os programas de astrologia. No início dava uma conta, dava um trabalho enorme fazer um mapa. Você comprava um livro que chamava As Efemérides, que tinha onde estavam todos os planetas ali ao longo dos anos e tal, e você fazia aquela conta e montava o mapa na mão. Depois já apareceram os programas, tinha um famoso chamado Vegas, Astrolink, e hoje a gente tem uma série de serviços online que faz o cálculo astrológico para você. O que é astrologia? Lidiane, então, fala bastante. Se você vê meus vídeos que estão no IGTV, você vai ver que a gente está falando desse colapso econômico mundial. Eu estou falando disso há mais de 5 anos, mas os alunos das últimas turmas, e tem alguns vídeos gravados em que eu já estou falando desse encontro que foi Plutão e Saturno em Capricórnio, em que as estruturas de governo, as estruturas do Estado, entende? Porque se a gente tivesse... O problema não é o vírus, o problema é que tudo que a gente produz está na China e não funciona. O problema é que não tem médico suficiente, mas a gente não consegue movimentar. O país que está movimentando seus médicos é a China, que está mandando médico para a Itália, para a Espanha, Cuba, que está mandando médico para a Itália. Agora, aqui a gente não podia mandar os médicos e o equipamento para a Amazônia, que está em crise, mas não, cada um está resolvendo o seu. E isso não é uma guerra, isso é um problema humanitário. Então, a astrologia não é exatamente uma técnica, né? Assim, ela é um processo de transformação. Então, a pergunta aqui do colega é: quanto tempo é para você começar a dominar a técnica? Não é uma técnica, e esse é um problema realmente. Por quê? Porque você não vai aprender astrologia só lendo um livro. Você vai ter que fazer o seu trabalho interno de reconhecimento desses símbolos, e é quase como aprender um idioma. Então você está ali estudando um idioma, aí alguém que já estudou um outro idioma sabe disso. Aí tem o dia que você começa a sonhar naquele idioma. E esse é um sinal de que você está realmente aprendendo a língua. E a astrologia é muito parecido com isso. É uma linguagem simbólica profunda que está na matriz das experiências, dos mitos, das histórias, das religiões, de todos os simbolismos da história, mas você vai aprendendo essa linguagem. Aí tem uma hora que você começa a sonhar, e tem uma hora que você começa a fazer poesia, e tem uma hora que você olha para o padrão do mapa e você consegue interpretar ele como um todo. Essa vivência é uma vivência que vem com a prática interna. Quanto melhor você conhecer o seu mapa, melhor você vai conseguir reconhecer o mapa aí das outras pessoas. Então, Lidiane perguntou: Mário, o que a astrologia fala sobre esse momento que estamos vivendo? Fala bastante. A gente está agora, por exemplo, ainda com a conjunção Plutão-Júpiter em Capricórnio, e o Saturno e o Marte já foram para Aquário. Então a gente está nesse momento em que tem um colapso do sistema de Capricórnio. Capricórnio representa o poder, o governo, o Estado, as instituições. Esse negócio ruiu no mundo todo, entende? Porque ele gera uma desigualdade enorme. Então o problema não é o vírus. Alguns países estão lidando super bem com o vírus. O problema é essa organização humanitária. Então, chamar o vírus de um inimigo e declarar guerra contra o vírus, nós não estamos em guerra. Nós estamos num problema de distribuição de recursos. Nós estamos num problema humanitário.
em que a gente precisa entender essa capacidade que é a solução agora, né? Marte e Saturno em Aquário, porque depois dessa crise, esses planetas todos que estão em Capricórnio vão entrar em Aquário. E aí a gente vai ter que revisitar. É esse governo que a gente quer? É essa forma de organização do Estado que a gente quer? Entende? Que está falhando em cuidar das pessoas. Não é só aqui, é na Europa, nos Estados Unidos, América Latina. Então, esse sistema meio que ficou obsoleto. E, infelizmente, parece que essa lição é uma lição de Plutão, é uma lição de morte não só desse Estado, mas também de muitas pessoas. Então, é uma lição dura, mas a gente teve avisos, né? A gente teve SARS, depois veio Ebola. A gente sabia que tinha uma pandemia, mas a gente não conseguiu se prevenir. E eu considero essa pandemia uma previsão muito maior para um processo muito mais dramático que vai vir lá pela frente, que é o processo do aquecimento global. Se a gente não entender essa... Porque a gente teve, olha só, qual que é o principal problema, interpretando a simbologia dessa pandemia? É uma inflamação, entende? O corpo fica todo inflamado e o sistema autoimune, o bombeiro, não consegue apagar um incêndio, pelo contrário, ele acaba gerando o incêndio. E aí o pulmão e outros processos do corpo faz. A gente teve esse ano incêndio na Amazônia, incêndio na Austrália, incêndio nos Estados Unidos, e a gente não conseguiu prevenir, gente. E essa é a grande questão que o vírus está trazendo. Por que a gente não consegue prevenir? E essa é uma grande questão para o estudo da astrologia. Entende? Eu posso falar por mim. Eu sabia que esse ano a gente ia ter um colapso econômico mundial. Sabia mesmo, falei para os meus alunos todos. Agora, recentemente, quando eu estava dando curso de floral, os alunos podem atestar isso. Eu falei, vocês tiraram o dinheiro da bolsa, né? O treco vai despencar. Então, o que a gente fez foi pegar o dinheiro nosso, que estava investido na bolsa, que estava investido, e colocamos numa casa. Então, a astrologia, ela ajuda você a prevenir os eventos da vida. A gente não estuda astrologia só para dizer o nosso destino, mas a gente estuda astrologia para a gente prever as coisas e já se preparar para os eventos de transformação pessoais e impessoais que nos afetam. Então, tudo isso é bem importante, gente. Se vocês tiverem mais algumas perguntas aí, aproveitem. Mas não deixa de assistir lá no IGTV, tem várias aulas, várias gravações aí importantes pra gente sobre o processo da astrologia. Então, Marquinhos, o pessoal que está chegando, obrigado pela presença. Então, e onde mais que a gente pode estudar astrologia? Então, é bem importante a astrologia, por exemplo. Quando eu fui montar a minha escola, eu estudei o mapa do dia da inauguração, entende? Quando eu me casei, eu pedi o mapa da minha esposa. Eu olhei antes, falei, bom, eu até errei um negócio lá. Eu sempre falo para ela que ela fez um estelionato astrológico, que tem lá ela me deu o ascendente errado. Mas é muito importante a gente conhecer a astrologia como linguagem fundamental para a vida, para se preparar para eventos, para escolher o melhor momento para algumas coisas e até mesmo para tomar consciência dos programas astrológicos e mudar. A astrologia não é algo que você faz para te determinar, é algo que você toma consciência e em tomando consciência você pode mudar. Esse é o processo mais importante da astrologia. Curso, então, a gente tem o curso em diversos níveis, tá? O curso de formação em astrologia, ele dura 3 meses e ele é um curso que ele vai te dar a linguagem básica toda, você vai dominar, você vai ler seu mapa, você vai conhecer os elementos astrológicos. E a gente tem um curso mais avançado, que a gente chama de astroterapia, que vai estar focado na reprogramação de alguns dos aspectos astrológicos, e aí demanda da pessoa ter uma sensibilidade energética mesmo, para sentir os trânsitos, sentir a energia dos planetas,
é um curso mais avançado. Mas se você quer fazer uma formação sólida, profunda, que vai atuar nessas 3 dimensões, que eu considero as mais importantes, você conhecer a simbologia e a mitologia dos planetas, conhecer o movimento dos planetas, ou seja, a linguagem astrológica está alfabetizado na linguagem astrológica e conseguir ler o seu próprio mapa. E isso te prepara para começar a ler o mapa das pessoas. Então, o curso que a gente oferece, quem que perguntou mesmo foi... quem que perguntou? Dani. O curso que a gente oferece, Dani, tem 3 meses. Tá? Ele tem conteúdo pra caramba para estudar e tem alguns exercícios também para você fazer para te ajudar a sintonizar as energias do seu planeta e te prepara para fazer um curso mais avançado, que a gente tá com uma turma agora acontecendo, que é o curso de astroterapia, para você identificar padrões no mapa e começar a transformar. Então, isso é basicamente o que a gente considera. Agora, o mais importante para aprender astrologia é contemplar o seu próprio mapa. É olhar e ver o que está acontecendo hoje no meu mapa. O que está acontecendo no céu nesse momento, entende? Então, não, o curso sempre foi presencial. Por quê? Porque eu considero a astrologia um processo quase iniciático, assim, entende? Mas a gente está com um curso online agora, e ele na verdade, baseado no conteúdo dos cursos anteriores. Então, ao longo dos anos, eu sempre gravei o material, gravei áudio, então a gente tem um conteúdo bem vasto, bem rico, que a gente coloca no curso online. De quanto em quanto tempo se faz um mapa? Então, se você vai visitar um astrólogo, tem 3 coisas que você pode receber. Você pode consultar para ver um relacionamento, por exemplo. Você pode consultar para ver seus trânsitos, e os trânsitos eles vão mudando. Então você poderia fazer uma consulta mensal, por exemplo. Você pode consultar para ver a revolução solar, ou seja, que é a energia do ano inteiro, que é uma outra forma de consulta. Ou você pode fazer um processo de astroterapia. O processo de astroterapia pode ser uma consulta por semana e ele vai ajustando partes do seu mapa que tem programas que são ressonâncias de projetos e programas do passado que você quer, primeiro, precisa tomar consciência e 2, se liberar dele. Então, essas são as formas de atendimento assim que a gente faz, mas eu diria assim que o mais comum é as pessoas fazerem o mapa no aniversário durante a Revolução Solar, até porque as pessoas nem conhecem bem essas modalidades mais avançadas de astroterapia. Então, esse é o processo mais avançado, porque o mapa ele é nada mais, nada menos do que um programa simbólico, e os símbolos, os arquétipos, e eu posso pegar um arquétipo qualquer, assim, de uma figura de tarô, né? Sei lá, aqui tem uma figurinha aqui. Esse aqui é um tarô foi o primeiro tarô, né? Esse aqui é o tarô de Merlin, tá? Então eu pego essa figurinha, ela tem símbolos da tradição velha, da tradição celta. Então tem um javali, tem um mago, tem aqui os elementos, tem uma caverna e tal. Cada um desses símbolos, ele pode estar bem integrado ou ele pode ter uma patologia, entende? Ele pode estar simbolicamente contaminado de versões, igual história em quadrinho, histórias de criança, que ela começa de um jeito, ela vai ficando de outro jeito, aquele mito, aquele herói vai sendo, às vezes, torcido e deturpado, ou mesmo a nossa narrativa. Quem é a nossa... Eu normalmente não jogo, mas eu dou aula de tarô, tá? Então, mas nesse nível um pouquinho mais avançadinho. Então esse símbolo ele precisa ser curado. É como você tem lá o mito de Édipo. Então precisa fazer constelação, entende? Você precisa ressignificar esse símbolo para que ele, ao ser integrado na sua função, ele esteja na sua possibilidade mais harmoniosa,
que é o que a gente faz com o processo da astroterapia, tá? Gente, daqui a 5 minutos a gente vai fazer o sorteio do mapa, então fica aí com a gente que precisa estar online. Não adianta só colocar o nome lá, precisa estar ao vivo aqui com a gente para a gente fazer o sorteio de verdade. Então, eu assim, na verdade, cabala, astrologia e tarô são basicamente a mesma coisa, né? Eles são conhecimentos muito interligados, mas de novo, tem esse nível mais básico, que é tipo, lê aí o meu futuro, fala do que vai acontecer na minha vida, que é o que muita gente procura, e tem o nível mais iniciático e de transformação, que é você vai abrir um jogo não porque ele vai determinar a sua vida, mas porque a partir daquelas energias você vai fazer um processo interno de transformação, de alquimia, de pegar o chumbo e transformar em ouro, que é o trabalho real de todo o processo. Como é que é? Gente, estou amando suas lives, não conhecia seu trabalho, conhecendo agora, já quero marcar a consulta de cada terapia. Marca, manda mensagem pra gente, estamos aguardando. A gente está há muitos anos, gente. A gente tem uma escola que formou centenas de alunos. Depois visita nosso site, multiversidade.com. Oi, se a gente mudar nossa energia, consegue mudar algo de negativo que aparece no mapa? Sim, essa é a ideia da astroterapia. Se você primeiro pré-requisito para mudar qualquer coisa na vida, é tomada de consciência. Então, se você tomou consciência de algum processo importante na sua vida que precisa ser transformado, você pode transformá-lo. E a gente vai fazer isso com uma metodologia que é a metodologia usada neste livro aqui, que é o meu livro, que chama Lightworks. Ele está disponível para venda e a gente vai ter um curso sobre ele também. Ele é um livrão, são mais de 500 páginas com letrinhas pequenas. Então, ele é um manual de trabalho com a clara luz, que é a energia luminosa dos planos superiores, e que ajuda a gente a reprogramar todo tipo de influência na Matrix, através de vários níveis de consciência e tal. Eu marco uma live pra gente falar sobre isso. Então, olhando aqui essa figurinha, tá vendo? Tem os níveis de desenvolvimento. Então, tem a criancinha, tem lá o nível tribal, a criança vai crescendo, faz as disputas com o pai, se adequa à sociedade, cresce no pensamento científico, pós-moderno e a cultura informacional que a gente está vivendo agora. Então, eu agradeço muito assim a presença de vocês e os comentários e considerações. Tem uma coisa boa, a gente amanhã vai estar falando um pouquinho mais de astrologia, também nesse mesmo horário. Essa semana a gente vai fazer, porque possivelmente na sexta-feira, gente, eu quero fazer sempre um pedido, pessoal que está online, entra no nosso grupo do Telegram, porque é lá que a gente manda as ofertas do curso, entende? A gente fez na semana passada uma oferta de 50% no curso de florais, mas acabou já, foi até domingo. A gente vai fazer uma oferta agora, que as 10 primeiras pessoas que vão comprar o curso de astrologia vão ter 50% de desconto. Então, mas a gente só vai informar isso dentro do grupo do Telegram. Então, gostei aí dessa Tihai Terapias Nilópolis. Saudações. Tihai quer dizer o mar do Ti, o mar do sopro. É o nome do VC6. Pontinho de acupuntura é importante. Bem-vindo. Então, entra lá e a gente vai então agora proceder o nosso sorteio. Então, deixa eu ver como que eu faço aqui para ver todo mundo que está ao vivo aqui com a gente. Então, Ana Lúcia, Izzy, essa galerinha aqui que são os nossos espectadores. Então, vamos lá, vamos fazer o sorteio. Todos vocês se inscreveram lá, então tem um procedimento aqui que é o sorteagram. Sorteagram. Realizar sorteio.
Muito bem. Então vamos fazer o nosso sorteio e ver quem de vocês se inscreveram. Muito bonitinho, um monte de gente se inscreveu. E vamos ver aqui. Gabriel G. Dias. Gabriel, acho que o Gabriel não tá aí. Tá por aí, Gabriel? Acho que não tá. Então vamos ter que sortear outra pessoa. Empodera RJ. Essa pessoa tá aqui, não tá? Tá. Cíntia Rezende, você foi sorteada. Tadã! Então eu mando uma mensagem para você. Obrigado aí por participar do nosso sorteio. E a gente já grava aí teu mapa e faz essa leitura, tá bom? Gente, obrigado a todos vocês, foi ótimo. Obrigado pela presença. Amanhã a gente vai fazer uma outra live de astrologia com um tema, a gente pode abordar um pouco mais sobre o tema do trabalho do astrólogo, tá bom? Até amanhã, obrigado.